A salvação é um dos temas centrais da Bíblia. Deus, em sua infinita misericórdia, ofereceu a graça por meio de Jesus Cristo para todos aqueles que creem. No entanto, a Bíblia também destaca que nem todos aceitarão essa graça. Mas quem são essas pessoas que estão fora do alcance da salvação? Este vídeo traz uma reflexão sobre os 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas, não porque Deus não queira, mas porque recusam a oferta divina. 1. Os que negam a existência de Deus. Em Salmos 14:1, lemos: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aqueles que negam a existência de Deus vivem em uma realidade onde não reconhecem o Criador e sua soberania. A salvação é baseada na fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Esses, portanto, não conseguem receber o dom da graça, pois rejeitam o fundamento da relação com Deus. Além disso, ignoram os princípios morais estabelecidos pelo Criador. A Bíblia nos adverte sobre as consequências dessa postura em Romanos 1:20 e 21, onde diz que a criação revela a glória de Deus, mas muitos escolhem ignorá-lo deliberadamente. 2. Os que blasfemam contra o Espírito Santo. Jesus advertiu que qualquer pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12:31. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar de forma definitiva e consciente o chamado ao arrependimento e à salvação. Essa é uma recusa deliberada da graça de Deus, o que resulta na impossibilidade de salvação. Para compreender melhor, é importante lembrar que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Sem essa ação, não há arrependimento genuíno, e sem arrependimento não há perdão. A gravidade desse pecado está em sua natureza final e irreversível, uma escolha consciente de afastamento de Deus. 3. Os que vivem na incredulidade. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. A incredulidade é uma barreira que impede a salvação, pois rejeita a verdade de Deus e sua obra redentora. Aqueles que permanecem na incredulidade ativamente escolhem não aceitar a oferta da vida eterna. A incredulidade não se resume apenas à dúvida momentânea, mas à recusa contínua de confiar em Deus, mesmo diante de evidências claras de sua existência e bondade. Em Hebreus 3:12, somos advertidos a não ter um coração incrédulo que se afasta do Deus vivo. Isso demonstra que a incredulidade é muitas vezes resultado de um coração endurecido pelo pecado. 4. Os hipócritas. Jesus denunciou com firmeza os fariseus e escribas que eram considerados religiosos, mas viviam em hipocrisia. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro cheios de imundícia. A salvação exige sinceridade de coração e transformação de vida, algo que os hipócritas rejeitam. A hipocrisia também engana não apenas os outros, mas a si mesmo, criando uma falsa sensação de segurança espiritual. Em Lucas 12:1, Jesus alerta seus discípulos a se guardarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso nos ensina que a verdadeira fé deve ser acompanhada por obras e frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8, 5. Os que amam mais o mundo do que a Deus. Em 1 João 2:15 e 17, somos advertidos a não amar o mundo nem o que nele há. O amor ao mundo e às coisas materiais é incompatível com a busca pela salvação. Aqueles que colocam sua confiança em riquezas, prazeres ou vaidades não deixam espaço para que Deus opere em suas vidas, tornando-se incapazes de receber a graça.
Jesus também nos lembra em Mateus 6,24 que não podemos servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse tipo de apego ao mundo leva à idolatria, afastando o indivíduo do verdadeiro propósito de sua vida, glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele. 6. Os orgulhosos. O orgulho é um dos maiores inimigos da fé. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Aqueles que se recusam a se humilhar perante Deus não podem experimentar a salvação, pois estão fechados ao arrependimento e à dependência divina. O exemplo clássico é o de Lúcifer, cuja queda foi causada pelo orgulho. Isaías 14:12-15. Da mesma forma, o orgulho humano impede o reconhecimento da necessidade de um Salvador. Jesus nos chama a ter um espírito humilde, como o de uma criança, para herdar o reino dos céus. Mateus 18:3-4. 7. Os que persistem no pecado deliberado. Hebreus 10:26 afirma: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Persistir no pecado sem arrependimento é rejeitar o sacrifício de Cristo e a graça que Ele oferece. Esses escolhem o caminho da condenação em vez da vida eterna. O pecado deliberado é um ato consciente de desobediência, mostrando desprezo pela santidade de Deus. Em Romanos 6, de 1-2, Paulo pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Isso nos lembra que a verdadeira conversão resulta em uma vida transformada. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas requer um coração disposto a aceitá-la. Esses 7 tipos de pessoas não podem ser salvas não porque Deus não as ame, mas porque elas rejeitam sua graça e seu chamado. Que possamos examinar nossos corações, evitar essas atitudes e buscar viver na plenitude do amor e da verdade de Cristo. Devemos lembrar que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3:9, mas a escolha final é nossa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Escreva nos comentários qual dessas reflexões mais te impactou. Que Deus te abençoe abundantemente.